sendo a prática religiosa em jogo o sacrifício de animais, descabe limitar a permissão constitucional a religiões de matriz africana. Como se realizavam as eleições até esse advento da alta tecnologia das urnas eletrônicas. O total de recursos já transferidos para a empresa desde o início da operação atingiu a quantia de mais de 2,5 bilhões de reais. Representantes do judiciário de todo o país estão reunidos em rodas como esta aqui para aprimorar o trabalho de investigação, processo e julgamento de casos de feminicídio. Olá, boa noite. Boa noite. Os ministros do Supremo deram início hoje à discussão sobre o uso de animais em rituais religiosos. A repórter Carla Lucena acompanhou os trabalhos e ao vivo vai falar com a gente a esse respeito. Tem todos os detalhes da sessão. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, o recurso sobre este tema chegou aqui no STF em 2006 e foi apresentado pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul. Isso porque, em 2004, o Estado aprovou uma alteração no Código Estadual de Proteção aos Animais e autorizou o sacrifício ritual de animais durante os cultos de religiões de matrizes africanas. Aqui no STF, o Ministério Público sustenta dois principais pontos. Um, de que não caberia ao Estado legislar sobre esse assunto e o outro de que permitir essa prática viola o princípio da isonomia e também o caráter laico do Brasil. Inicialmente, os ministros ouviram representantes do Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, falaram integrantes de entidades que representam tanto religiões de matrizes africanas como entidades de defesa dos animais. Eles foram admitidos como amigos da corte. Vamos acompanhar a reportagem. No plenário, o representante do Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou que o sacrifício ritual de animais em cultos religiosos representa uma crueldade. Os animais não podem ser reduzidos à condição de mera coisa ou objeto e, portanto, não possuem um valor meramente instrumental. Por outro lado, o procurador do Estado defendeu a norma e disse que a lei reconhece a liberdade de culto, além de garantir a preservação da cultura brasileira. Que de forma alguma se pode dizer que a norma tenha buscado conferir às religiões de origem africana um caráter de oficialidade. O vice-procurador-geral da República, ao defender a norma, disse que o tema trata de racismo, preconceito e discriminação. Este é um tema de racismo. Este é um tema de discriminação e de preconceito. O artigo 215 da Constituição assegura: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O relator, ministro Marco Aurélio, fez uma comparação do caso com o abate bovino. Para ele, não há sentido em proibir o sacrifício de animais quando a população consome carne frequentemente. O ministro votou pela constitucionalidade da norma, desde que não haja tortura. A própria laicidade cai por terra. Inexistindo distinção substancial entre os cultos a justificar o tratamento desigual, ou seja, sendo a prática religiosa em jogo o sacrifício de animais, descabe limitar a permissão constitucional a religiões de matriz africana. O ministro Edson Fachin votou pela total constitucionalidade da norma. Ele destacou que a lei não ofende a igualdade, mas vai ao encontro da história de culturas que foram por muito tempo estigmatizadas. Um Estado que não é católico, protestante, budista, islâmico, ateu, agnóstico ou o que quer que seja, para se tornar um Estado de todos e para todos. Pensar dessa forma, a laicidade assume então a condição de uma proteção constitucional ampliada. O julgamento foi suspenso com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Em virtude de vários argumentos que foram colocados na sustentação e principalmente agora pela conclusão do voto de Sua Excelência, o ministro relator, dando uma interpretação conforme, eu vou pedir vista dos autos.
A análise desse julgamento foi acompanhada de perto aqui no STF por representantes de religiões de matrizes africanas. E, do lado de fora, um grupo de praticantes de religiões afro-brasileiras, de forma pacífica e entoando cânticos, protestaram na frente da corte contra a proibição do uso de animais durante as cerimônias religiosas. E a continuidade do julgamento deste recurso aqui no STF ainda não tem data definida. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem outros detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite. Oi, Gisele, boa noite. Boa noite. Nós tivemos alguma diferença entre os votos dos ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, não é? Temos, William, mas é bom a gente explicar porque a consequência prática dos votos seria a mesma. Em que razão? Porque os dois admitem a utilização de animais em rituais das religiões de matriz africana. Mas, enquanto o ministro Marco Aurélio acabou julgando pelo parcial provimento do recurso extraordinário, que foi apresentado pelo Ministério Público, e aí o ministro Marco Aurélio dá uma interpretação conforme, ou seja, aquele artigo da lei do Estado de do Rio Grande do Sul, ele dá uma interpretação conforme a Constituição para permitir a utilização de animais em religiões de qualquer natureza, então ele amplia o alcance dessa legislação, em religiões de qualquer natureza, desde que não seja utilizado meios de crueldade, tortura, e condicionada à utilização desse animal que foi abatido para consumo. Então, o ministro Marco Aurélio, ele vota nesse sentido. Já o ministro Edson Fachin, ele, inclusive, adiantou o voto, porque era a vez do ministro Alexandre de Moraes votar. Como o Alexandre de Moraes pediu vista, ele acabou adiantando o voto. Ele votou no sentido de negar total provimento ao recurso extraordinário. E foi muito interessante da forma como ele explicou o voto dele, porque ele diz que garantir essa diferenciação no que diz respeito às religiões de matriz africana é permitir a igualdade. E por quê? Porque essas religiões normalmente têm uma história já de preconceito, de racismo, e que em razão dessa trajetória histórica no que diz respeito a essas religiões, haveria então uma necessidade maior de dar uma proteção específica. Então, de acordo com o ministro Edson Fachin, a diferenciação prevista na legislação estadual no que diz respeito às religiões de matriz africana deve realmente existir e que isso é uma forma de proteção, um resgate histórico e permitir que dessa maneira pessoas que são adeptos dessa religião possam efetivamente usufruir do seu direito de liberdade de culto. Então foi nesse sentido, William. Um votou pelo desprovimento do recurso, que foi o ministro Edson Fachin, e o outro votou pelo provimento parcial, dando a interpretação conforme. O resultado prático dos dois é a permissão do uso de animais para rituais dessa natureza. No entanto, o ministro Marco Aurélio, ele colocou que poderia ser para qualquer tipo de religião, e depois o animal, na verdade, deveria ser utilizado para consumo. Foram essas as considerações. Final de semana, esse assunto sendo tratado ainda com mais profundidade no programa Plenárias, né? Exatamente. Estaremos aí explicando tudo o que aconteceu durante toda a semana de sessão plenária aqui no Supremo. Obrigado, Gisele. Nesta quinta-feira foram devolvidos aos cofres da Petrobras um valor recorde, mais de R$1 bilhão. O valor recuperado é referente aos recursos devolvidos em acordos com investigados da Força Tarefa da Lava Jato. Uma parte relativa à delação premiada de executivos de empreiteiras e outra referente a ajustes de leniência com as próprias empresas. A Lava Jato já tinha feito outras devoluções milionárias para a Petrobras, mas nenhuma se aproximou do marco histórico de R$1 bilhão. Com este repasse, o total de recursos já transferidos para a empresa desde o início da operação atingiu a quantia de mais de R$2,5 bilhões. O total devolvido representa 20% do valor de 12 bilhões previstos nos 175 acordos de colaboração celebrados em Curitiba e Brasília até o momento, 11 acordos de leniência e um termo de ajustamento de conduta. O presidente Michel Temer sancionou com um veto a lei que estabelece a política de frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas, conhecida como a Lei do Frete. Essa foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram as estradas de todo o país em maio. O presidente, no entanto, vetou o parágrafo que previa anistia de multas judiciais
e de trânsito aplicadas durante a greve dos caminhoneiros. O texto da lei está publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União e não fixa os valores, mas cria as regras para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres defina o piso, levando em conta fatores como os custos referentes ao óleo diesel, pedágio e especificidades das cargas. 5 pessoas foram presas na Operação Fada Madrinha da Polícia Federal, que investiga o tráfico internacional de pessoas e o trabalho escravo. A investigação começou no ano passado, depois da denúncia de que transexuais estariam sendo aliciadas por meio de redes sociais com promessa de procedimentos cirúrgicos para transformação facial e corporal, além da participação em concursos de beleza na Itália. Depois disso, elas se endividavam e eram exploradas sexualmente pela quadrilha. O grupo atuava em Franca, interior de São Paulo, e em Goiás e Minas Gerais. Além dos 5 mandados de prisão, foram cumpridos 8 de busca e apreensão. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou um pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar efeito suspensivo a um recurso especial contra a condenação dele no caso do triplex do Guarujá. O objetivo era permitir que Lula deixasse a prisão e participasse da campanha eleitoral até o julgamento desse recurso pelo próprio STJ. O recurso especial contra a condenação, já admitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ainda não foi enviado ao STJ. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, ressaltou que, embora o recurso especial tenha sido admitido, não há qualquer fundamento apto a desconstituir a decisão anterior. E você vai ver a seguir: violência contra a mulher. Representantes do judiciário de todo o país estão reunidos em rodas como esta aqui para aprimorar o trabalho de investigação, processo e julgamento de casos de feminicídio. Começou hoje e vai até amanhã a 12ª Jornada Maria da Penha no Supremo Tribunal Federal. A repórter Viviane Novas acompanhou e tem os detalhes e as informações sobre a jornada no dia de hoje. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, foi um dia de grande movimentação aqui no Supremo Tribunal Federal em Brasília. E como vocês podem ver aqui atrás, ainda estão acontecendo as rodadas de discussão sobre um tema central, o feminicídio. Eu acompanhei os debates durante a tarde. Vamos ver na reportagem. Sala de julgamento da 1ª turma do STF. Em vez de ministros, profissionais da justiça de todo o país e de várias áreas. Ministério Público, Polícia Civil e Militar, Defensoria Pública, tribunais do júri, escolas de formação do judiciário. Todos em volta de um crime hediondo, o feminicídio, quando a mulher é morta simplesmente por ser mulher. E os números preocupam as autoridades. Segundo dados divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 4.539 mulheres foram vítimas de homicídio no país em 2017, 6,1% a mais do que no ano anterior. Desse total, 1.133 foram casos de feminicídio. Estamos levando em consideração a necessidade de se dar uma atenção especial não apenas a estes crimes, as motivações de suas práticas, a questão de ter havido um aumento de violência contra a mulher em função do gênero, mas especialmente na necessidade de haver uma integração cada vez maior entre todos os órgãos e instituições, como disse, que cuidam deste tema e que precisam, portanto, de atuar de forma harmoniosa. Os participantes da 12ª Jornada da Lei Maria da Penha se reuniram assim em várias rodas. Algumas discutiam como deveria ser o trabalho de investigação. Em uma delas, o caso de uma mulher que apanhava sempre do marido. Ela deu queixa na delegacia, mas a agressão não foi enquadrada na Lei Maria da Penha. 4 dias depois, a mulher foi assassinada. O que a gente procurou fazer com o caso é justamente alertar, né, a todos os que trabalham no nosso sistema de justiça, né, para ter essa visão, para ter um cuidado, né, que uma ameaça hoje pode ser ameaça e depois tende a ser progressivo, né? Então é muito importante que todos nós possamos informar, né, divulgar, né, para que a mulher então seja protegida. Os participantes também discutiram como melhorar o trabalho de processo e julgamento dos casos.
É importante que os juízes e juízas tenham essa perspectiva de gênero ao julgar, né, um caso de feminicídio nessa primeira fase do processo, que é uma fase onde as testemunhas são ouvidas, os familiares dessa mulher que já morreu. É importante o juiz entender que toda essa realidade é composta no Brasil de muita desigualdade de gênero. São as assimetrias de poder que fazem com que as mulheres, infelizmente no Brasil, morram mais no contexto doméstico e familiar. A maioria dos casos de feminicídio no país é investigada por delegacias de homicídio e não por delegacias de mulheres. E a gente conversa agora com a Aline Yamamoto, que é consultora da ONU Mulheres do Brasil. Aline, o que precisa mudar nessa questão aí das delegacias? É que as delegacias de mulheres foram um equipamento criado na década de 80 e que existe um acúmulo de atuação que até então, até a gente ter uma lei do feminicídio, ela não vinha sendo compartilhado, ou seja, ela não investigam o crime mais grave contra as mulheres, que são os feminicídios. Então a gente precisa abrir um canal de diálogo com as delegacias de homicídio, com os profissionais do Tribunal do Júri, para que a gente possa então dar uma mudança na atuação que seja condizente com esse fenômeno. Aqui tem gente do Brasil inteiro, né? Juízes, formadores de magistrados, policiais civis e militares. Como é que está sendo essa troca de experiências? Cada um com a sua história, né? Essa troca de experiência ela é essencial, ela é o espírito não só da Lei Maria da Penha, mas de toda a atuação do Estado. O acesso das mulheres à justiça ela é muito dificultado pela forma com que o sistema de segurança e justiça está organizado. Então, essa integração visa justamente superar essas barreiras, porque o trabalho de investigação inicial ele tem efeito direto ao longo de todo o julgamento e de uma eventual condenação. Então, essa integração ela é imprescindível para o trabalho ser feito de forma mais adequada. Aliás, essa integração é prevista pela Lei Maria da Penha, né? Justamente, a Lei Maria da Penha ela é conhecida por ser uma lei que tem essa perspectiva de atuar de forma integrada, porque se você não faz dessa forma, a gente sabe que o obstáculo para as mulheres acessar os diversos serviços, os diversos atores da justiça, ele é muito grande, muito alto. Então, a gente precisa reverter e mudar a forma com que a gente vem trabalhando nessa questão dos crimes contra as mulheres. Ok, muito obrigada pela entrevista. Bem, a 12ª semana da Lei Maria da Penha termina amanhã no final da tarde e todos os participantes vão assinar uma carta de compromisso. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. Paciente que não for informado corretamente sobre diagnóstico, tratamento e riscos de procedimentos cirúrgicos pode ter direito à indenização por dano moral. Para o Superior Tribunal de Justiça, a falta dessas informações representa falha na prestação do serviço. A família entrou na Justiça e pediu indenização por danos morais e materiais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido. Mas no STJ, a 4ª turma determinou que o paciente e os pais dele recebessem R$200 mil de reparação moral do médico e do hospital por não terem recebido informações suficientes para decidirem sobre o tratamento neurológico. Aos 14 anos, o jovem sofreu um acidente de carro e teve traumatismo craniano. Depois de 5 anos de tratamento, quase todas as sequelas desapareceram. O rapaz sentia apenas tremores no braço direito e, por isso, procurou um médico. O profissional sugeriu que fosse feita uma cirurgia com anestesia local, que teria duração de, no máximo, 2 horas. Mas, após o procedimento, o rapaz nunca mais voltou a andar e ficou dependente de cuidados, inclusive para se alimentar. Segundo a família, foi feita cirurgia diferente do combinado e o médico aplicou anestesia geral sem informar. Era para ter feito uma cirurgia exclusivamente no lado esquerdo, né, para tentar resolver essa questão do tremor no braço direito, e ao final foram feitas 2, uma no lado esquerdo e uma no lado direito. A explicação nunca foi dada, exceto com jargões médicos daqueles ininteligíveis. O advogado conta que o jovem ficou com sequelas irreversíveis e depende de cuidados o tempo todo. Terminada a cirurgia, que mais tarde nós soubemos, inclusive, que não foi exatamente a cirurgia proposta, o menino já não andava, já não falava, já não cuidava da higiene pessoal, dependia 24 horas por dia de terceiros. No STJ, o ministro relator Luiz Felipe Salomão apontou que houve falha na prestação das informações, o que gera o dever de reparação.
Para o ministro, o dano poderia ter sido evitado diante da informação sobre os riscos que permitiria ao paciente não se submeter ao procedimento. E você vai ver a seguir História das Eleições em Exposição. Como se realizavam as eleições até esse advento da alta tecnologia das urnas eletrônicas. Três em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. É o que revela uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento aponta também que grande parte dos estudantes não consegue concluir os ensinos fundamental e médio. Hoje são quase 209 milhões de brasileiros e, de acordo com o IBGE, cerca de 12 milhões de pessoas acima de 15 anos de idade não sabem ler e escrever. E 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, 30% dos brasileiros não conseguem realizar operações simples de matemática, mal reconhecem as letras e entendem pequenos textos. A gente tem, nas últimas décadas, uma grande inclusão de crianças na escola, mas a gente ainda tem muitos problemas quanto à conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Então as pessoas elas entram na escola, mas elas começam a sair já no ensino fundamental e não concluem, muitas delas não concluem educação básica. Segundo o indicador de analfabetismo funcional, as mulheres são mais funcionalmente alfabetizadas que os homens. 25% dos brasileiros que se consideram brancos ingressam ou concluem o ensino superior, enquanto a parcela de pessoas que se considera parda ou preta é menor no acesso ao terceiro grau. No Brasil, a questão do analfabetismo ele tem história e tem raça, né? Ele tem cor, né? E isso é uma outra questão que a política considera muito pouco, em fazer políticas mais focadas para esses grupos que historicamente têm sido discriminados e têm sido negado mais o direito à educação. No que se refere a gênero, tem uma diferença interessante no caso brasileiro, que a gente tem mulheres com um nível de alfabetismo ligeiramente mais elevado do que os homens, e mesmo na escolaridade, né? Isso não é uma tendência de outros países africanos ou mesmo da América Latina. Até mesmo quem concluiu o curso superior confirma que a base da educação não foi a melhor. Terminei com muita dificuldade, né, o ensino médio fundamental, e prestei vestibular numa universidade particular. Paguei com muita dificuldade e foi assim que eu consegui minha formação. E ainda digo que não foi uma formação 100%. O programa Link CNJ desta semana traz 2 entrevistas especiais sobre questões que envolvem as mulheres, especialmente o combate à violência de gênero. Vamos ouvir Maria da Penha Fernandes, a farmacêutica cearense que deu nome a uma das leis mais conhecidas do país, e André Mara dos Santos, juiz auxiliar da presidência do CNJ. De Rondônia havia uma reportagem interessante. Uma iniciativa beneficia presos que trabalham e meninos que gostam de futebol. O projeto Renascendo pelo Esporte, financiado pelas chamadas penas pecuniárias, ajuda 57 escolinhas de futebol. E as bolas e os uniformes usados pelos meninos são feitos por presos do Estado. Com isso, os detentos têm oportunidade de trabalho e ainda conseguem redução das penas. O Link CNJ vai ao ar hoje, às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral abriu as portas para receber uma amostra histórica. A exposição Eleições no Brasil, uma conquista da transparência e legitimidade, retrata 500 anos do processo eleitoral. A exposição foi aberta pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux. Uma exposição e um resgate histórico do processo eleitoral do país. Então, os senhores poderão verificar como se realizavam as eleições até esse advento da alta tecnologia das urnas eletrônicas. Acompanhado da ministra Rosa Weber, que assume a presidência do TSE na próxima terça-feira, o ministro percorreu os corredores da mostra, que retrata como as eleições eram realizadas, as tentativas de burlar o pleito e as medidas para combater as fraudes em cada época. O que eu acho que a exposição pode contribuir é no sentido de mostrar essa experiência, que desafios a gente já passou enquanto nação,
né? E mostrar, assim, por exemplo, que algumas soluções que às vezes são propostas, né? Como um grande milagre, como se fosse resolver os problemas de uma vez por todas, né? Isso já foi tentado no passado e não deu certo. A exposição é dividida em 3 passagens. No Brasil Colônia, o voto da Leymar explica como era a seleção dos eleitores que eram escolhidos para votar. Só podia participar do pleito aqueles considerados homens bons. Judeus, negros, índios e mulheres ficavam de fora. Algo notável em todas as épocas era a tentativa de fraude. No Brasil Império, por exemplo, o eleitor preparava cédulas menores e escondia em uma maior. Para isso, utilizava papel seda e engomava com ferro de passar. Na hora de depositar na urna, ele fazia isso aqui, olha, várias cédulas como se fosse apenas uma. O passeio pelo museu permite ainda conhecer de perto a evolução das cédulas de votação e do título de eleitor. No Brasil República, a grande transformação das urnas em 130 anos de história chama a atenção. Nosso objetivo com a exposição realmente é trazer, possibilitar um espaço de reflexão para os visitantes, para que eles possam, pelo menos, se questionar, né, sobre o que eles estão fazendo, qual o papel desses candidatos e qual o papel que nós temos enquanto eleitores. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça. Até amanhã.